Oi, pessoal, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos nos aprofundar numa figura bíblica que nossa provoca e intriga demais, Gomer, a esposa do profeta Oséias, lá do Antigo Testamento. Uma história, assim, que não é fácil de ler, não. Com certeza, cheia de camadas. Exato. E a nossa referência principal para essa análise é um artigo bem interessante do site teológico.clube. Quem escreveu foi o Diego Pereira do Nascimento e o título é super direto: Gomer, esposa de Oséias. História, traição e redenção. Um bom ponto de partida. Sim, e o nosso objetivo aqui não é só, recontar a história, né? A gente quer explorar o drama teológico mesmo, que é super intenso, que a vida da Gomer acaba representando. Porque o casamento dela com Oséias não foi algo pessoal apenas. Não mesmo? Foi um ato profético, né? Explícito, ordenado por Deus, uma metáfora viva e, olha, bem dolorosa da relação ali meio tumultuada entre Deus e a nação de Israel. Uma imagem muito forte. Muito forte. Então, a gente quer entender as camadas dessa narrativa. A infidelidade que está ali, clara, a redenção que vem depois e surpreende, e o que isso tudo, afinal, diz pra gente sobre pecado, sobre a persistência do amor divino e sobre essa ideia de aliança na Bíblia. Ok? Vamos desembrulhar isso. Para começar, assim, quem eram essas figuras exatamente? Gomer e Oséias. Boa pergunta para situar a gente. Pois é, Gomer surge meio do nada, né? Lá em Oséias 1, versículo 3. Só diz filha de Diblaim. A gente não sabe nada da vida dela antes disso. E o nome do pai, Diblaim, é curioso. O artigo do Nascimento até comenta que pode ter a ver com bolos de figo prensado, Ah, sim. que eram usados em rituais pagãos de fertilidade. Será que isso é uma pista assim meio sutil do ambiente idólatra de onde ela talvez tenha vindo? É uma possibilidade, né? O texto deixa essa sugestão no ar. E o Oséias, o marido dela, ele era um profeta. Atuou lá no Reino do Norte Israel, mais ou menos no século 8 a.C. E era um período, historicamente falando, de muita instabilidade política, mas principalmente de uma crise moral e espiritual profunda, sabe? A idolatria estava muito forte. E o mais fascinante, ou chocante talvez, é que a vida íntima do Oséias vira, por ordem de Deus, a própria mensagem profética dele. Nossa. Ele não só falou, ele viveu a mensagem. A vida pessoal dele virou púlpito. E que ordem divina foi essa, né? Porque Deus fala pra ele assim, na lata, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição. Isso, de cara, já levanta uma questão que o artigo explora e que, nossa, gera debate até hoje. Sim, sempre gera. A Gomer já era conhecida por práticas de prostituição antes de Oséias casar com ela, talvez aquela prostituição cultual ligada aos rituais cananeus que você falou, ou será que essa expressão mulher de prostituições era mais profética, apontando para a infidelidade que viria depois, né, e que serviria de espelho para a infidelidade de Israel com Deus? Essa ambiguidade é parte da força do texto, eu acho. O artigo do Nascimento pondera isso, mas o ponto principal que ele ressalta é que, não importa qual era a situação dela antes, o casamento em si foi pensado para ser um símbolo público e radical. Radical mesmo. Diferente de outras ações simbólicas de profetas, tipo carregar um jugo ou algo assim, aqui era vida familiar, o relacionamento mais íntimo, transformado em mensagem viva. Era para chocar mesmo, para ilustrar a dor da traição que Israel causava em Deus. Mas também, e talvez isso seja o mais importante, para revelar a profundidade do amor de Deus. Um amor persistente, teimoso, que não desiste fácil da sua aliança. Falando em aliança, talvez seja bom a gente lembrar o peso dessa palavra nesse contexto bíblico, né? Não é só um contrato, certo? Muitas vezes é descrita com a linguagem do casamento mesmo, de um compromisso profundo, exclusivo. Em hebraico, berit, entre Deus e Israel, era vista assim como um vínculo tão íntimo, tão exclusivo quanto um casamento. Por isso que quebrar a aliança, indo atrás de outros deuses, a idolatria, era descrita como adultério espiritual,
faz todo sentido a metáfora do casamento de Oséias ser tão visceral, tão carregada teologicamente. Total. E desse casamento nascem 3 filhos. E os nomes, nossa, não são nada comuns. São tipo sentenças divinas. Aqui a coisa fica realmente interessante, porque os nomes parecem ir numa escada de juízo cada vez mais pesado. Sim, é uma escalada dramática. O primeiro filho, Jezreel. O nome significa algo como Deus semeia ou Deus espalha. E esse nome ecoava o Vale de Jezreel, que tinha sido palco de um massacre bem sangrento umas décadas antes, ligado à dinastia do rei Jeú. Ah, lembro dessa história. Pois é, era um nome de juízo político direto. Oséias 1, versículos 4 e 5 deixam isso claro. Deus estava anunciando o fim daquela casa real e a derrota militar de Israel naquele vale. Era um acerto de contas histórico, sabe? Pesado. E a segunda? A segunda filha, Lo-Ruama, é ainda mais pessoal, mais dolorosa. Significa não amada, desfavorecida, sem compaixão. A mensagem de Deus lá em Oséias 1,6 é explícita. Porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel. Indicava a retirada da misericórdia, do Hesed, aquele amor leal da aliança. Por causa da teimosia na idolatria. Prenunciavam o abandono divino. Nossa, que tristeza. E o terceiro, Lo-Ami, é o golpe final mesmo. Não meu povo. Se Lo-Ruama era tirar o amor, Lo-Ami era a declaração formal da quebra da relação de pertencimento. Está lá em Oséias 1,9. Porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Simbolizava o auge do distanciamento causado pelo pecado, a anulação, mesmo que temporária, da identidade de Israel como um povo escolhido. É um dos pontos mais sombrios assim da profecia bíblica. É uma sequência de partir o coração de verdade. E a trajetória pessoal da Gomer parece que espelha essa piora toda, né? O texto sugere que depois que os filhos nascem, ela deixa o Oséias, Sim. ela vai atrás de outros parceiros. E tem uma fala dela que é muito reveladora. Em Oséias 2,5, ela diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Quer dizer, ela acreditava o sustento dela a esses outros. O que é fascinante aqui é como essa fala da Gomer bate exatamente com a mentalidade de Israel na época. É mesmo? Como assim? A nação atribuía a prosperidade à chuva, à colheita, à fertilidade, aos Baalins, os deuses cananeus da fertilidade. Esqueciam ou rejeitavam mesmo o Deus da aliança como o verdadeiro provedor. A busca da Gomer por amantes que davam o sustento dela é um retrato perfeito do adultério espiritual de Israel, que buscava segurança e prosperidade em outros deuses. A traição pessoal dela era um microcosmo da traição nacional. Era a mesma lógica. Entendi. É um espelho direto. E essa busca dela parece que não acaba bem, né? A narrativa vai para o capítulo 3 e a situação da Gomer parece ter ficado desesperadora. O texto dá a entender que ela pode ter se endividado, talvez até caído em escravidão ou ficado sob o domínio de um desses amantes, numa condição de dependência total, de miséria mesmo. Exatamente. Ela parece ter perdido tudo ali, inclusive a liberdade. E é nesse ponto mais baixo que Deus intervém de novo, com outra ordem surpreendente, talvez até mais chocante que a primeira. Mais ainda? Sim. Em Oséias 3.1, ele diz para Oséias: vai outra vez, ama uma mulher, amada por seu amigo, contudo, adúltera. Mesmo depois de tudo, mesmo ela estando talvez com outro homem, essa parte amada por seu amigo é interpretada assim por muitos, Oséias deveria ir e amá-la, de novo. Nossa! E ele obedece, ele vai e literalmente compra ela de volta. O texto até registra o preço, né? Oséias 3.2. Comprei-a para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. 15 ciclos de prata. Isso era tipo metade do preço de um escravo na época, não era? Isso, talvez indicando a condição degradada dela. Mas a cevada completava o valor padrão de resgate ou de um escravo. Ou seja, ele pagou o preço para tê-la de volta. Mas isso não é só sobre dinheiro, né? Imagino. Não pode ser só dinheiro. De jeito nenhum. Se a gente conectar isso ao quadro geral,
Esse ato de compra é a representação máxima da redenção. Vai muito além do financeiro. É um ato de graça, uma graça que custa caro e é incondicional. Simboliza um amor inexplicável de Deus que, mesmo depois da traição de Israel, mesmo depois do juízo anunciado, o exílio espiritual e depois físico, promete resgatar seu povo. Deus pagaria o preço para ter Israel de volta. Oséias comprando Gômer está encenando a própria natureza da graça redentora de Deus. É muito poderoso. Uau! Então o que tudo isso significa, afinal? A vida da Gômer vira essa teologia encenada, como diz o artigo, uma performance dolorosa pra caramba, mas com uma mensagem poderosa por trás. Exato. Os simbolismos centrais ficam bem claros, né? Gômer é Israel, com sua beleza original, mas terrivelmente inclinada para a infidelidade, quebrando a aliança sagrada. E Oséias é Deus, personificando a dor aguda, lancinante da rejeição, mas também um amor que se recusa a desistir, uma misericórdia que busca restaurar. E a disposição de Oséias para redimir a Gômer, mesmo que isso incluísse um período de disciplina, de restrição, lembra que em Oséias 3:3 ele diz que ela ficaria um tempo sem outros homens e sem intimidade com ele mesmo, um tempo de purificação, digamos assim, e isso espelha a ação divina. A disciplina de Deus visava a restauração, não a destruição final. Faz sentido. Então a história tem essa tensão o tempo todo. Por um lado, o juízo é real, é severo. A infidelidade traz consequências terríveis, perda da bênção, exílio, o silêncio de Deus, como os nomes dos filhos anunciavam. Sim, as consequências são claras. Mas, por outro lado, a nota final não é de condenação total, é de esperança. A redenção da Gômer aponta para a restauração futura de Israel. É isso. Precisamente. O livro de Oséias, apesar de toda a dureza, termina com promessas muito luminosas de cura, de reconciliação. Deus promete reverter as maldições que estavam nos nomes dos filhos. Lá em Oséias 2:23, ele diz que Lo-Ruama, não amada, vai voltar a ser Ruama, amada. E Lo-Ame, não meu povo, vai ser de novo Ame, meu povo. A aliança que foi quebrada seria restaurada de uma forma ainda mais profunda. Essa promessa de restauração final é o clímax teológico da história toda. Que virada, hein? Essa mistura de traição humana, dor divina, juízo e essa esperança radical. É tão potente que não me surpreende que essa história tenha, vazado dos círculos teológicos e inspirado artistas por séculos. A dor e a redenção parecem temas universais, né? Sem dúvida nenhuma. A ressonância cultural é impressionante. O artigo do Nascimento até cataloga vários exemplos. No cinema, por exemplo, além de filmes que recontam a história mais diretamente, como aquele Amazing Love de 2012, que é mais voltado para jovens, Ah, sim. tem ecos em filmes que a gente nem imagina. Tipo em Sede de Pecar, Walk on the Wild Side, um filme antigo, um personagem cita Oséias na cara dura para justificar que ele está tentando redimir a amada que trabalha num bordel. Mostra como essa ideia do amor que resgata do fundo do poço virou um arquétipo forte. Interessante isso. E na literatura, o exemplo mais famoso, disparado, é Amor Redentor, da Francine Rivers. É um best-seller absurdo. Ah, esse eu conheço. Muita gente fala. Pois é. E ele pega a dinâmica Oséias Gômer e joga para o contexto da Corrida do Ouro, na Califórnia, em 1850. A protagonista Angel é uma prostituta super marcada por abusos, e o Michael Hosea, o nome não é por acaso, claro, sente um chamado divino para casar com ela e amá-la sem condições. O sucesso do livro mostra como essa estrutura narrativa, de redenção contra tudo e contra todos, continua cativando demais. Verdade. E na música? Na música também. A banda de rock cristão Third Day tem uma música chamada Gomer's Theme, e os fãs deles até se chamavam de Gomer, sabe? Abraçando essa ideia de serem amados apesar das falhas, como a Gômer. Que legal. Tem a Brooke Fraser com Hosea's Wife, o Michael Card com Song of Gomer. Essas músicas exploram a perspectiva da Gômer ou a do Oséias ou a aplicação teológica. Mostra como a história tem muitos ângulos para explorar musicalmente também. É impressionante como essa narrativa tão específica, né? Tão ligada a um contexto histórico, religioso particular, consegue gerar essas releituras em cenários tão diferentes.
Talvez a universalidade esteja justamente aí, nessa tensão entre a falha humana, que a gente reconhece na gente mesmo, e a possibilidade de um amor que supera essa falha. Será? Acho que é por aí mesmo. E como uma curiosidade final, que o artigo também traz, sobre a etimologia, o nome Gomer, em hebraico Gomer, vem de uma raiz verbal, gamar, que pode significar terminar, completar ou até levar à perfeição. Nossa, que irônico, né? Dado o começo da história dela. Parece irônico, né? Mas talvez aponte para o propósito final de Deus, não deixar a história parada na infidelidade, mas levar à consumação, à restauração completa. É mais uma camada de significado nesse nome tão carregado. Muito bom. Então, recapitulando um pouco nossa conversa, Gomer é muito mais que uma personagem histórica. Ela vira um símbolo potente, talvez até meio desconfortável, da nossa capacidade humana para a infidelidade, para quebrar vínculos que deveriam ser sagrados. Exato. E o casamento dela com Oséias, que foi ordenado por Deus, encena a dor dessa traição do ponto de vista divino. Mas, de forma ainda mais marcante, revela a natureza de um amor de Deus que é persistente, que tem um custo alto, que é redentor e que está disposto a pagar o preço pelo resgate. E a gente viu como essa trama antiga continua super viva, ecoando na cultura até hoje. E sabe, para deixar uma última reflexão, voltando àquela questão lá do começo que o artigo do Nascimento levanta. O debate sobre a condição da Gomer antes do casamento. Se ela já era uma mulher de prostituições, talvez marginalizada, talvez vítima de um sistema social explorador ou de rituais pagãs, isso levando uma questão importante, né? Qual questão? Como essa possibilidade reconfigura a nossa leitura? Porque, por um lado, poderia acentuar ainda mais a radicalidade da graça de Deus e do amor do Oséias, né? Alcançando alguém que a sociedade já via como perdida. Uma redenção que começa bem na margem. Entendi. Faria a graça parecer ainda maior. Exato. Mas, por outro lado, olhar para essa ordem divina, vá e tome, com as nossas sensibilidades de hoje, sobre agência, consentimento, a instrumentalização de pessoas, mesmo que seja para fins simbólicos, isso pode gerar um certo desconforto ético, não acha? É uma tensão interessante, sim. Reforça a ideia da redenção radical ou levanta questionamentos éticos sobre uma nova luz? É isso. Exatamente. Não tem resposta simples, né? A Forte nos convida a pensar sobre essas camadas todas. A profundidade do símbolo teológico, a realidade humana dolorosa que está ali por trás, e como as diferentes épocas e sensibilidades acabam dialogando com essa narrativa tão complexa. Fica aí a reflexão sobre o alcance e, quem sabe, os limites dessa metáfora viva da relação entre o divino e o humano.